Olá para todos, eu sou Crônio Marins e esse é o 26º vídeo de Mentes Holísticas, fortalecendo teorias científicas. Bem, chegamos à metade da série. Estamos falando de ciência e método científico. Vimos nos vídeos passados que a ciência não é aquela coisa tão certinha, né, que dá concordância entre os cientistas, entre os seus analistas. Muito pelo contrário, há disputas que fogem daquilo que a gente chama de racionalidade, né? Há pulsões, há paixões também na ciência. E hoje nós vamos falar de uma dessas paixões em especial. Né? Porque a ciência, na verdade, ou cada ciência específica, ela pode ser descrita por uma série de teorias, né? Ou seja, conjunto de hipóteses, de referências, de experimentos sobre determinado assunto. As teorias elas vão mudando com o tempo, elas vão se aperfeiçoando e muitas vezes há verdadeiras revoluções teóricas na ciência. Então, a evolução de Darwin, a relatividade de Einstein, foram revoluções científicas, cada um na sua área, no seu campo de conhecimento. E aí vem a pergunta: como uma teoria científica ela se estabelece como a teoria certa, ou, pelo menos, a teoria mais adequada para o que sabemos até o momento? Nós estamos, então, frente a mais uma das grandes dicotomias da ciência. Grandes dicotomias da ciência. Então, nós vimos no vídeo passado, né, que conforme a pergunta que você faz sobre ciência, você tem normalmente duas respostas contrapostas, gerando grupos de críticos, de cientistas que esposam uma ou outra resposta. Então, nós temos nesse sentido, né, já levantados empiristas versus racionalistas, objetivistas versus subjetivistas e indutivistas versus dedutivistas. Agora, se você faz a pergunta como testar uma teoria científica, nós temos os verificacionistas versus os falsificacionistas, ou falseacionistas, como por vezes eu prefiro. Verificacionistas, falsificacionistas ou falseacionistas. Parece um trava-línguas, mas não. Mas você não precisa decorar as palavras, você tem que conhecer os conceitos e a diferença desses conceitos. Então, eu tenho duas formas, né, no geral, contrapostas, de maneira a fazer com que uma teoria científica vá ganhando respeito na comunidade científica. Uma é que ela possa ser verificada. Outra é que ela não seja falseada ou falsificada. Pois bem, vamos ver primeiro qual é a lógica verificacionista. E com isso, não podemos fugir de falar um pouco sobre a corrente filosófica do século XIX, o positivismo. O positivismo ele começa com Auguste Comte, que viveu entre 1798 e 1857. E esse filósofo francês, ele pode ser chamado de o pai ou um dos pais da sociologia. Por quê? Porque ele tem algumas conclusões bem originais. Ele começa dizendo que toda a sociedade passa por três estados ou estágios. O estágio religioso, em que o conhecimento, as explicações sobre o mundo são dadas através da intervenção com divindades, um deus ou deuses. Depois se passa a um segundo estágio, que é o metafísico ou filosófico. Apesar de haver explicações racionais, estas são gerais e normalmente
elas contêm alguns elementos que não são diretamente vivenciados no mundo. É só no terceiro estágio, o estágio positivo ou científico, em que a ciência domina, é que toda e qualquer sociedade vai alcançar o seu apogeu de desenvolvimento. Pois bem, porque o conhecimento científico é o mais evoluído, segundo Comte. E ele é caracterizado por observação, experimentação e, é óbvio, reflexão. Mas o contato direto com o mundo, isso bem naquele sentido dos empiristas, né, da experiência, de ter pelos sentidos, né, os dados para a concepção do real, essa é a base da ciência. E depois vem a reflexão. As ciências organizam o conhecimento, propiciam o progresso, através da procura de leis universais, referente tanto aos diversos fenômenos naturais quanto sociais. Então, ele diz que a ciência da sociedade ou sociologia é uma ciência realmente, como a física e a química, é mais complexa e, nesse sentido, ela vai requerer mais cuidados. Só que o método científico para a sociologia, termo que ele cunha, né, é um método das ciências como um todo, ou seja, é um método universal. Bem, uma pessoa culta do século XIX normalmente era positivista. Por quê? Porque a ideia de que a sociedade estava neste último estágio, o estágio positivo, fazia com que cada pessoa quisesse ser um representante desse estágio. Por isso que na nossa bandeira brasileira nós temos o lema Ordem e Progresso. Os militares foram grandes positivistas aí do século XIX. É aquela coisa, o que é determinado, o que é comprovado tem de ser aceito, né, de uma maneira objetiva. E o que é comprovado? Aquilo que nós observamos, aquilo que nós vemos no ambiente e no mundo. E a ciência nos dá os instrumentos adequados para ter a visão correta do mundo. Esses instrumentos podem ser matemáticos, pode ser por conta de observação, mas eles vão se somando pouco a pouco. E o que isso tem a ver com verificacionismo? Bem, o positivismo, ele vai no século XX desaguar numa corrente que a gente pode dizer até mais radical, né? O positivismo lógico, que junta algumas posições do Comte com o desenvolvimento no final do século XIX e início do século XX da disciplina lógica, que desde Aristóteles tinha mudado muito pouco, mas que em 4 décadas é revolucionado. Então, para os positivistas lógicos, um pessoal que a maioria se reúne ali na Áustria, em Viena, fica conhecido o Círculo de Viena, né? A junção desses filósofos, o que eles dizem? Né? Eles dizem que a metafísica deve ser totalmente suplantada pela ciência e que a ciência ela só pode ser aceita se as teorias científicas forem verificadas, ou seja, contrastadas com o mundo. Então eu tenho uma teoria científica, eu tenho que pensar num experimento que comprove. Então eu faço a predição, faço o experimento, comprovo. Faço outra predição, faço outro experimento e comprovo. Ou seja, eu contrasto a minha teoria com o mundo. Esta ideia da verificação, do verificacionismo. Eu vou verificando teste a teste se a teoria passa por tudo isso. E conforme ela vai passando, quanto mais difíceis forem os testes, mais forte essa teoria vai ficando. Tá? Este é o conceito do verificacionismo. Mas, para por aí, não. Há um filósofo do século XX, o Karl Raimund Popper, sim, é esse senhor simpático que aparece aí na foto, e que ele diz
que não é assim, não pode ser assim. Porque, apesar de em alguns pontos a gente considera ele muito próximo do positivismo, né, o Popper ele quer se afastar de algumas conclusões deste grupo, porque ele não concorda, por exemplo, com o indutivismo. Ele é contrário ao empirismo e indutivismo porque ele diz que isso não dá prova definitiva de nada. Porque, vejamos, eu posso verificar uma, duas, três, quatro, quantas vezes eu quiser uma coisa, se eu ficar focado em determinado conjunto de provas e fugir justamente daquelas provas que podem me complicar. Então, ele diz que o trabalho científico está em falsear. O verbo em inglês é falsify, por isso a tradução normalmente é falsificar. Eu não gosto muito porque, na verdade, você não está falsificando. Você não está tornando uma coisa que seria verdadeira falsa. Você está mostrando que as coisas não são como se pensa que são. Isso é falsear. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que Alberto seja suspeito de ter arrombado um cofre. Mostrar, ou seja, verificar que Alberto estava perto do cofre não prova que Alberto arrombou o cofre. Mas, se a presença de Alberto é exigida para que ele arrombe o cofre, desde que você mostre que Alberto não estava perto do cofre, estava em outro lugar muito longe do cofre, tá? Isso falseia a teoria. Então, ela perde força. Nesse sentido, temos que falar em ganhar ou perder força, porque, como os estudiosos contemporâneos de ciência dizem, tá? Não vai ser um único experimento falho que vai derrubar uma teoria já estabelecida. Nem um único experimento que verifique que vai colocar uma nova teoria para substituir outra já consagrada. O holista justamente observa todas as possibilidades que um experimento pode trazer para fortalecer ou não uma teoria. Bem, nós vamos, nos próximos vídeos, explicar como a ciência foi ganhando o aspecto que tem hoje, de algo menos definitivo e de algo que se conforma de acordo com múltiplos critérios. Vamos contar a história, já que não podemos fazer de todas as ciências, da chamada rainha das ciências, a física. Até a semana que vem, com um novo vídeo da série Mentes Holísticas.